Minha esposa deu à luz a um bebê, negro, que claramente não é meu, e estou me divorciando dela. Mas estou preocupado com o relacionamento entre meus 2 filhos e sua nova meia-irmã. Há um mês, minha esposa deu à luz a uma bebê negra. Ambos somos brancos, então ela foi forçada a admitir que a criança é resultado de um caso de uma noite que ela teve no ano passado. Iniciei o processo de divórcio, embora ainda estejamos morando juntos por enquanto. Entre nossos 2 meninos, com 2 e 4 anos, fiz testes de paternidade para eles e os resultados foram positivos. A filha recém-nascida e o fato dela ter perdido o emprego devido à Covid. Vivermos juntos de maneira amigável até que o divórcio seja resolvido é uma necessidade lamentável. Naturalmente, não tenho nenhum sentimento negativo em relação a bebê, e tenho ficado enojado com alguns comentários que ouvi de familiares, amigos, colegas de trabalho e outros. Todos parecem estar fixados na questão racial disso. Como se a parte mais importante disso não fosse o fato de minha esposa ter traído, mas sim que ela traiu com um homem negro e que o bebê é negro. O que realmente me preocupa é que meus 2 filhos possam absorver essas narrativas. Eles são jovens demais para entender completamente o que está acontecendo agora, mas tenho receio de que, à medida que compreendam a situação, possam crescer ressentidos com sua meia-irmã por ter separado os pais. E o pior é que esse ressentimento possa se manifestar de forma racista, sob a influência das narrativas racistas mencionadas anteriormente. Alguma ideia sobre como eu poderia influenciar meus filhos a afastarem-se dessa perspectiva? Provavelmente não ajuda o fato de morarmos em um subúrbio com pouquíssimas pessoas negras, e a meia-irmã deles é praticamente a única pessoa negra que meus filhos conhecem. Update. Infelizmente, meu último post foi bloqueado, mas recebi muitas mensagens privadas úteis de pessoas. Sou especialmente grato aos que passaram por uma situação semelhante, ou têm familiares e amigos que passaram, e me enviaram conselhos sobre como isso os afetou e como navegar pela situação. Também gostaria de agradecer aos centenas de intolerantes ignorantes que encheram minha caixa de entrada com spam. A grande lição que tirei disso foi que eu precisaria liderar pelo exemplo, não excluindo ela de maneira alguma por conta de sua paternidade, para que ela e meus filhos a vissem como um membro completo da família. Também percebi que preciso ser mais ativo em confrontar os absurdos preconceituosos e ignorantes que tenho ouvido, e ensinar meus filhos a fazerem o mesmo para proteger a irmã deles. Conversei com algumas das pessoas responsáveis desde então e deixei claro meus sentimentos sobre isso, e que ela deve ser tratada como um membro da família. Também deixei claro que, se eu descobrir que eles disseram coisas desse tipo para meus filhos ou para a irmã deles, não serão mais bem-vindos ao nosso convívio. Conversei com minha esposa sobre isso e estamos mais ou menos na mesma página. Ela tem implorado para que eu a perdoe e não siga com o divórcio, mas isso não vai acontecer. Mesmo que eu não considerasse a traição imperdoável, eu simplesmente não sinto mais nenhum amor por ela, exceto um afeto platônico como mãe dos meus filhos. Meus filhos estão lidando com isso da melhor maneira possível. O de 4 anos não entende completamente, mas está chateado com a mudança na casa. Felizmente, ele se distrai facilmente. O de 2 anos é felizmente muito jovem para compreender o que está acontecendo, mas definitivamente percebeu como a mãe dele está mais retraída. Ambos estão fascinados pela nova irmãzinha, então há esse lado positivo. Minha esposa, por outro lado, não está bem de forma alguma. Ela já estava deprimida antes do nascimento e agora, contudo, nosso divórcio, sua infidelidade sendo revelada, a reação negativa de familiares e amigos, a depressão pós-parto e o cansaço de criar um bebê, ela mal consegue funcionar. Ela está vendo um terapeuta, e tenho pressionado alguns de nossos familiares e amigos a serem solidários com ela, porque mesmo que eles acreditem que ela mereça isso, seu estado atual está tornando as coisas mais difíceis para mim e nossos filhos. Ficou muito claro para mim que, mesmo depois que o divórcio for finalizado, vamos ter que morar juntos por mais um tempo. Ela não está em condições de cuidar de 3 filhos sozinha sem alguém por perto para apoiá-la, e eu não estou disposto a privá-la dos filhos buscando a custódia exclusiva. Também é difícil financeiramente, já que ela perdeu o emprego por causa da Covid. Quanto à bebê menina, ela está saudável e relativamente tranquila dentro dos padrões de bebê. Como tenho ajudado a cuidar dela, criei um vínculo com ela e conversei sobre a possibilidade de adotá-la com minha esposa. Ela não consegue contatar o pai, pois a única coisa que sabe sobre ele é o primeiro nome. E dada nossa situação de coparentalidade, parece que adotá-la como minha filha seria o melhor resultado para todos os envolvidos. No entanto, um obstáculo foi lançado nesse plano. Alguém chamou minha atenção para a possibilidade de encontrar o pai da bebê, nomeadamente através do teste de DNA da Ancestry DNA.
Se o pai ou algum parente dele também tiver feito o teste, podemos encontrá-lo através do banco de dados de correspondências de DNA. Se eu for completamente honesto, não estou feliz com isso. Já comecei a pensar na bebê como minha filha, e tê-la em nossas vidas complicaria enormemente a dinâmica familiar. Além disso, moramos em Seattle e ela o conheceu na Filadélfia, então Deus sabe como eles fariam isso funcionar se ele quisesse ser pai da criança. No entanto, reconheço que essa é uma reação egoísta. Se temos uma chance de encontrar o pai biológico dela, temos a obrigação de fazê-lo, mesmo que seja apenas para que ela tenha acesso ao histórico médico paterno e para que possa ter um relacionamento com ele se quando escolher fazê-lo. Li alguns relatos de filhos criados por pais não biológicos e um tema comum é o desejo de conhecer o pai biológico perdido, então é isso. Pedimos um kit Ancestry DNA para ela, e acho que decidiremos os próximos passos quando recebermos os resultados em alguns meses. Hoje cometi um erro ao permitir que um sugar daddy do Instagram pagasse o saldo do meu cartão de crédito. Então, hoje estava rolando meu feed no Instagram quando recebi uma mensagem direta de um homem que eu não conheço. Não sou estranha aos golpistas do Instagram, aqueles que te mandam mensagem dizendo que querem ajudar você. Sempre ignorei eles, porque são golpes óbvios. Mas hoje foi diferente, chame de um lapso de julgamento ou uma súbita perda de células cerebrais. Recebo uma mensagem de um homem que parecia ser legal o suficiente. Tinha um perfil bem elaborado com fotos e histórias, não o perfil falso típico. Começamos a conversar de volta e a conversa parecia normal. Então esse homem me pergunta se quero ser sua sugar baby, uma pessoa que recebe presentes ou dinheiro de um sugar daddy em troca de companhia. Imediatamente eu digo a ele que não tenho dinheiro b, não tenho intenção de enviar dinheiro a ele c, não estou interessado em ser enganada. É claro que ele começa a fazer um discurso grandioso sobre como ele nunca me enganaria ou me pediria dinheiro. Que ele vai me pagar, então não há motivo para eu me preocupar. Relutantemente, concordo em continuar conversando com ele. Trocamos números de telefone e começamos a trocar mensagens. Alguns dias se passam e estamos conversando regularmente. Falo sobre trabalho, sobre o dia dele, ele me pergunta sobre o meu dia. As coisas parecem tranquilas em grande parte, nesse ponto estou assumindo que conheci um homem idoso solitário que está procurando um pouco de atenção. Nunca conversamos em nenhum aspecto sexual e ele parecia ter um interesse genuíno na minha vida. Avançando alguns dias, ele me manda uma mensagem de texto dizendo que vai pagar minha dívida do cartão de crédito, sobre a qual já tínhamos conversado anteriormente. Pergunto como ele pretende fazer isso, e ele insiste em entrar na minha conta do cartão de crédito e adicionar as informações da conta bancária dele como forma de pagamento. Inicialmente, estava incrivelmente relutante. A regra número 1 da segurança cibernética básica dita que qualquer pessoa que peça minhas informações pessoais não deve receber essas informações. No entanto, lá estava eu, pesando os riscos e recompensas. Uma jovem universitária com uma quantia considerável de dívida de despesas de vida, mais de $2.000, e um homem aparentemente disposto a pagar tudo isso. Então, eu corro risco. Eu dou a ele as informações de login e fico ansiosa enquanto pondero todas as maneiras pelas quais esse homem poderia arruinar minha vida. Então, o pagamento pendente é registrado e recebo a confirmação por e-mail. Imediatamente, troco minha senha e agradeço a ele profusamente. Após 1 ou 2 dias, o pagamento é processado e meu cartão é pago. A euforia que senti naquele momento é incomparável. Continuamos conversando por cerca de 2 semanas, até a noite passada, por volta da 1 da manhã. Estou trocando mensagens com ele sobre o fim de semana dele e ele me pede para fazer um favor para ele. É aí que o sentimento em meu estômago de que algo estava errado começa. Então, ele começa a me dizer que precisa de cartões presente para negociação de criptomoedas, que eu preciso comprar os cartões para ele porque sou a única pessoa em quem ele pode confiar. Que uma vez que eu comprasse os cartões usando minha linha de crédito, ele pagaria tudo de volta, assim como fez antes. Naturalmente, começo a fazer perguntas. Por que especificamente eu preciso comprar os cartões? Por que ele mesmo não pode comprá-los? Quantos ele precisa? Etc. Rapidamente, sua paciência se esgota, ele começa a me pressionar para comprar os cartões e me dizendo que eu lhe devo por ter pago o meu cartão. Finalmente, lhe digo diretamente que não. Que me sinto desconfortável e que ele havia prometido que eu nunca teria que pagar taxas ou dar dinheiro a ele. Então, ele ficou muito bravo.
Não sou bem informada sobre a dinâmica Sugar Daddy e Sugar Baby, mas sei que ninguém pediria alguém para fazer algo desse tipo, a menos que esteja envolvido em algum negócio suspeito. Ele está tentando aplicar um golpe ou lavar dinheiro. De qualquer forma, eu não queria estar envolvida. O homem começa a pedir seu dinheiro de volta, dizendo que se eu não lhe pagar em 24 horas, vou me arrepender pelo resto da vida. Pergunto a ele como ele quer receber o pagamento e ele fornece um e-mail que não reconheço. Foi então que percebi, eu estraguei tudo. Começo a entrar em pânico e a tremer. Inicialmente, pensei em apenas enviar o dinheiro e acabar com isso. Estava tão envergonhada com a dívida e aterrorizada com a ideia de que meus pais descobrissem. No final, eu sabia que não tinha o dinheiro. Na verdade, eu nunca tive o dinheiro de fato. Não me foi dado dinheiro para pagar o cartão, ele mesmo adicionou o pagamento à conta. Então, excluí todas as minhas redes sociais e mudei todas as senhas de tudo que possuo. Bloqueei o número de telefone dele e comecei a pensar em todas as informações que ele realmente tinha sobre mim e o que ele poderia fazer com isso. Infelizmente, esse homem era persistente. Comecei a receber mensagens do e-mail, me dizendo que eu não vou ser esperta e fugir com o dinheiro dele. Estava tão aterrorizada que comecei a fingir que era meu próprio pai e que estava confusa sobre por que ele estava tentando entrar em contato com minha filha. Por alguma razão, ele acreditou nisso. Nós interagimos brevemente e ele me disse que eu preciso conversar com minha filha e conseguir o dinheiro em 24 horas, senão ele abrirá um caso no FBI. Então, chego a uma realização, preciso realmente contar aos meus pais. Então, envio uma mensagem para eles às 3 da manhã, dizendo que estraguei tudo muito feio. Conversamos e conto tudo, sobre a dívida e o homem e as ameaças, tudo isso. Agora, eu admiti minha culpa e meus pais estão me ajudando a juntar os cacos e descobrir o próximo passo. Aprendi uma lição difícil, não existe almoço grátis.